A adega do arquiteto Cisa Vieira é o símbolo do projeto de vinhos do empresário Rui Nabeiro. Ainda no Alentejo, a Hora de Baco dá a conhecer as encostas de Estremoz. Para o bloco de apontamentos ficam sugestões de vinho para acompanhar diferentes sobremesas. O edifício que estamos a ver tem sido dos mais badalados ultimamente no mundo dos vinhos, ao ponto de ser apelidado simplesmente como a adega do Cisa. Na realidade, é uma adega projetada pelo arquiteto Cisa Vieira, mas é também o pulmão de um projeto muito vasto de produção vinícola de um homem habitualmente ligado ao café, o comendador Rui Nabeiro. Estamos em Campo Maior, venha daí comigo. Poucos o saberão, mas Campo Maior chegou a ser um dos centros de produção, no Alentejo, de talhas em barro, recipientes mais usados noutras épocas na feitura de vinho. Rui Nabeiro não o esquece, e é ainda de tradição que fala, quando justifica a nova aposta nos vinhos. Campo Maior sempre teve algo de tradição com os vinhos, e teve algo de tradição porque as pessoas pobres desta região todos tiveram e todos fizeram vinho para casa, porque numa época já com séculos de existência, as pessoas de Campo Maior, cada pessoa tinha um bocadinho de terra numa área e numa outra área. Uma área era para o pão e a outra área para o vinho e para o azeite. Portanto, há de facto entre todos nós uma tradição, ou pelo menos uma saudade de como os nossos antepassados viveram, porque realmente era a forma como se fazia o comércio da sustentabilidade, com os produtos que criavam uns, que se trocavam pelos outros, e que realmente o Alentejo do interior, com carências diversas, esta terra foi abençoada, porque realmente as pessoas carentes já tinham alguns meios para poder sobreviver. São também recordações de infância que motivaram Nabeiro a investir no setor vinícola. E os meus avós, os meus bisavós, também tinham esse privilégio de ter também esse bocadinho de terra, deixada pelos pais, certamente, e que de facto fazia o vinho. E eu, a minha tradição foi o que vi nos outros. E esta terra tem verdadeira tradição no vinho por essa razão e por outras razões mais que realmente se pode aprofundar. Mas, de facto, a minha intenção foi criar algo, e criei. É isso que é a razão. Conhecido por ter criado o império dos cafés Delta, Rui Nabeiro iniciou o projeto Adega Maior há quase 10 anos, quando começou a plantar a primeira vinha. Eu, quando meti, de facto, na produção, sempre pensei em ter os meus próprios. Não há dúvida nenhuma que uma coisa é trabalhar na nossa casa, outra coisa seria trabalhar na casa dos outros. E quando realmente pensei a sério, pensei em começar a construir, também pensei em plantar mais vinha. E no sítio onde nos encontramos, onde está a adega, não há dúvida nenhuma que de facto temos aqui uma herdade com 106 hectares. Uma herdade que também me diz muito, também me toca no fundo da alma, porque realmente eu comprei esta herdade já nos anos 60, anos 68 concretamente. E realmente ter-se uma herdade aqui que eu não tinha herdade nenhuma era algo que realmente é importante, e onde implantei a fábrica para estar mais perto disto tudo. E é onde está implantado já a adega, e aqui estamos plantando mais vinha, que plantámos o ano que acabou, e o próximo ano vamos ver o que é que as circunstâncias nos aconselham, mas vamos plantar mais, mas sempre com conta, peso e medida. O primeiro vinho deste projeto foi lançado em 2003, mas foi apenas este verão que aconteceu o arranque decisivo, graças à apresentação desta adega, traçada pelo arquiteto Cisa Vieira. Os portugueses temos que todos aprender a fazer bem. Fazer bem para podermos estar num mundo que realmente por vezes até atropela o nosso e nós ficamos sossegados. A minha intenção, não sou de facto um expert nessa matéria, mas tenho pessoas capazes para o fazer, tenho uma equipe capaz para o fazer. A nossa aposta é qualidade. Todos os dias mais qualidade. E qualidade com o equilíbrio também de vender preços que realmente ponham interesse no vinho e não ponham as pessoas a pensar que o vinho realmente é caro. Os preços dos vinhos Adega Maior variam entre os 9 e os 30 euros. A pouco e pouco vão chegando aos diferentes pontos do país
através de um canal de distribuição autónomo dos cafés Delta. Juntar uma coisa e outra, dizer, vamos ter uma logística alargadíssima a nível dos cafés e é aplicada a 100% no vinho, eu direi que não. O vinho tem um carisma, o café tem o seu próprio carisma também. E, portanto, fazemos a simbiose deste equilíbrio na área da distribuição em que estamos inseridos. Criado um novo projeto, Rui Nabeiro sabe que o futuro depende muito da forma como será tratado o vinho pelo grupo empresarial que ainda lidera. Acontece que eu também sou novo nos vinhos. E como eu sou novo nos vinhos, não posso dizer aos meus descendentes que eles sejam ainda melhores do que eu nos vinhos. Oxalá que sim, se assim acontecer, e é uma esperança que eu tenho, é que todos agarramos isto, que isto tem muito de café. Isto tem muito amor, isto tem muita causa. Nós, para tratarmos em café, é preciso sentirmos-lo, é preciso vivê-lo. E, de facto, o problema do vinho, eu penso que é muito sugêneres. Os vinhos da Adega Maior são assinados por um dos enólogos mais experientes do Alentejo. Este é de facto um projeto diferente em alguns aspectos, é verdade, porque tem por trás uma pessoa que é emblemática no Alentejo e no país, é uma pessoa de um querer tremendo, que quando idealiza um projeto o faz de alma e coração e portanto tem uma paixão muito grande. Isso a mim obviamente agradava-me sobremaneira, mas eu sabia que tudo aquilo que envolvia este projeto envolvia também uma enorme responsabilidade, porque a visibilidade que este projeto ia ter era muito grande, até por tudo o que o rodeava, não só o vinho em si, mas tudo aquilo que está à volta deste projeto, a adega, o facto de ser uma adega de autor, todas as vontades que se conjugaram para construir isto, obrigava claramente que nós tivéssemos a noção do respeito que era preciso ter por este projeto. Isto não significa que não temos respeito pelos outros, mas sabíamos que aqui havia por trás uma série de fatores que até então não tinha acontecido. Mas isso agradou-me sobremaneira, porque eu gosto de desafios e, sobretudo, é muito aliciante trabalhar com uma pessoa como o Sr. Rui Nabeiro, isso é óbvio. Nesta fase, o projeto Adega Maior está a produzir cerca de 120 mil garrafas por ano. O objetivo é atingir as 300 mil. Disponíveis estão 4 vinhos tintos e um branco. Já o projeto inicial eram só tintos, mas as pessoas começaram a perceber que os brancos também são vinhos. A mim encantam-me os brancos e acho que no Alentejo há algumas castas que são extraordinárias. E nesta altura nós já temos Antão Vaz, Arinto, Verdelho, que nos vão permitir também aqui produzir alguns vinhos brancos, eu penso, de fino recorte. Neste momento está a produzir algum branco? Produzimos uma pequena quantidade, fizemos no ano passado 1000 e poucas garrafas de um branco de roupeiro e de arinto fermentado em madeira, que eu acho que mostra já bem o que é que pode ser o vinho branco aqui também neste projeto, ou seja, um produto de elevada qualidade. Nos tintos há um vinho monocasta de Touriga Nacional e outras referências. Aquele que é mais conhecido é o Monte Maior, que foi aquele que saiu primeiro para o mercado e é aquele que de alguma forma está disponível em todas as zonas comerciais. Depois existem outras gamas de vinho, existe a Reserva do Comendador e existe o Garrafeira, que o Garrafeira é o topo de gama, só é produzido em anos muito especiais, quando a qualidade da uva de facto atinge um patamar que nos satisfaz. E esses são vinhos de facto de excelência, não existem em quantidades disponíveis como nós gostaríamos, mas a regra de produção aqui são de facto muito apertadas e essas são gamas que nós só produzimos em anos muito especiais. Os vinhos da Adega Maior nascem na maioria das castas Aragonês, Trincadeira e Alicante Boucher. A vinificação dá-se nesta adega. O arquiteto Cisa Vieira tem que se reconhecer, é um gênio e fez uma adega que a mim me deixou estarrecido. Foi desenhada numa tarde no gabinete dele, depois de um projeto num guardanapo iniciado com o Sr. Rui Nabeiro. E de facto é uma adega diferente, é uma adega com linhas que marcam muito tudo aquilo que está lá dentro. E eu acho que isso vem impor ainda mais responsabilidade ao projeto. Portanto, a Adega Maior constituiu-se também como algo de muito importante, até porque foi o resultado de conjugação de muita gente, desde dos produtores de inox até aos arquitetos, aos construtores. Toda a gente tentou conjugar a adega de forma a que ela no final resultasse perfeita. E eu acho que isso de facto é uma marca muito, muito forte neste projeto. A adega, pensada por Cisa Vieira, é um retângulo de 120 por 40 metros. Tem um total de 3 pisos e representa um investimento de 8 milhões de euros.
Nós desenhámos a parte técnica da adega em conjugação com o produtor, com o Vieira Inox, e portanto a partir daí foi fácil, porque o que o arquiteto Cisa Vieira fez foi pegar nas peças e enquadrá-las dentro da adega que ele tinha projetado, garantindo uma coisa que para nós era fundamental, a eficácia do trabalho dentro da adega, e acho que isso também acabou por se conjugar, e a adega é de facto imponente do ponto de vista arquitetónico, mas é extremamente funcional e permite de facto um trabalho muito fácil lá dentro. E outra coisa que para nós era extremamente importante, que era garantir que a qualidade que tentamos obter ao máximo aqui na vinha, lá dentro também fosse respeitada, e acho que todos esses fatores foram tidos em conta no desenho da adega, na construção, na sua elaboração, e isso é uma garantia também de qualidade para o projeto. A adega já tem despertado o interesse de algumas centenas de turistas. O vinho começa a dar os primeiros passos. É a concretização de mais um sonho do empresário Rui Nabeiro. É sob proteção do Castelo de Estremoz que se encontra mais um projeto recente de produção de vinho alentejano. Esta Quinta da Esperança foi adquirida pelos atuais proprietários em 1992. O olival, que até aí dominava, deu lugar à vinha. Durante alguns anos, as uvas aqui produzidas eram vendidas a outros produtores, até que em 2001 nasceram os vinhos em Costas de Estremoz. Os nossos vinhos estão todos sob a designação do logotipo em Costas de Estremoz, e começamos pelo entrada de gama, que é o Terra de Estremoz, que existe em branco e tinto, depois o Quinta da Esperança, que é o nosso vinho de média e alta qualidade, que é um vinho que é uma base tórica nacional. Depois temos monovarietais, temos 4 monovarietais, e terminamos com o nosso reserva. Numa zona nobre de vinho alentejano, as encostas de Estremoz decidiram, no entanto, apostar numa casta mais conotada com outras regiões, como o Dão e o Douro. Falamos da Touriga Nacional. Fomos seguramente dos primeiros a ter um Touriga Nacional já numa dimensão bastante grande no Alentejo. Estamos a falar de quantidades de 20, 30 mil garrafas em Touriga Nacional extremo. Tem-nos trazido algumas alegrias e tem-nos ajudado a diferenciar-nos dos restantes vinhos alentejanos. Apresentar a casta Touriga Nacional como bandeira tem contribuído em boa medida para obter um volume de 15% da exportação. A restante produção dos vinhos em Costas de Estremoz, que ronda as 600 mil garrafas ano, é destinada ao mercado português. Estamos numa grande superfície e trabalhamos através de 30 distribuidores no mercado Oreca. Além disso, exportamos o vinho. O mercado que mais nos tem aceito este vinho com mais facilidade tem sido o mercado dos Estados Unidos, onde há uma curiosidade bastante grande por vinhos com bases de Touriga Nacional. É um mercado para nós bastante importante neste produto. Na gama de vinhos em Costas de Estremoz, o Reserva é o topo de gama. Fazemos 25, 30 mil garrafas de reserva. É o nosso primeiro reserva, é o 2003. Calculamos este ano conseguir vender todo. Aí a exportação assume uma percentagem maior do que nos outros vinhos, principalmente com dois mercados completamente distintos, que é mercados ricos como a Suécia e como os Estados Unidos, e um mercado que é Angola, que nos também tem absorvido bastante bem algumas reservas. Um vinho deste faz o que se consegue fazer com aquela qualidade. Quando não se consegue, não se faz. Não. Portanto, quer dizer que também não vai haver todos os anos esse vinho, não? Não, pode não haver. Pode não haver, e é natural que não haja. O Reserva e os outros vinhos em Costas de Estremoz resultam destas vinhas e de outras plantadas em Souzel. Achámos que 42 hectares ou 43 hectares era um projeto que não era carne nem peixe em termos de dimensão, então noutra propriedade da família plantaram-se mais, em 2001 e 2001 plantaram-se mais 52 hectares de vinha. Portanto, no total, neste momento, temos 97 hectares de vinha a produzir
para a vossa própria adega. Para a nossa própria adega. Então também montaram a adega, isso também fez parte do projeto, não é óbvio, não é? Sim, em 2001 foi o início do projeto, fizemos a construção da adega, uma primeira fase, que era a fase só de fermentação, e posteriormente, em 2005, concluímos esse projeto com a construção do novo pavilhão para estágio de barricas e a parte de depósitos de guarda e embalamento do próprio vinho. Embalamento, etc. Portanto, isso dá um volume, portanto, 90 e tal hectares dá um volume de uvas já que nos permite fazer muito vinho. Sim, a nossa produção em termos de uvas varia entre os 700 mil, 800 mil quilos, embora a capacidade de produção da vinha seja muito superior a isso. Nós é que controlamos a produção, por isso deitamos muita uva para o chão para estimularmos a qualidade dos nossos vinhos. Pois. Num ano que pregou algumas partidas no que diz respeito ao tempo, o que podemos esperar da colheita de 2007? Este ano é um ano muito atípico em termos de tempo, porque foi um ano muito fresco, em que as vinhas, logo desde o início, arrancaram o seu período vegetativo tarde, e daí para a frente tem-se vindo sempre, foi um verão muito fresco, e em que atrasou toda a parte de maturação. Daí nós estamos nesta altura, que já deveríamos estar em vindimas, e estamos com as vindimas atrasadas à roda de 15 dias em média. Muito fresco, mesmo aqui no Alentejo? Mesmo aqui no Alentejo. Nós estamos, este ano, no Alentejo, não tivemos temperaturas acima dos 40 graus, e mesmo essas 40 graus foram 2 ou 3 dias, e temperaturas mínimas abaixo dos 15 graus. Portanto, com amplitudes térmicas muito grandes, mesmo, portanto, andávamos todo o verão entre os 30 graus, entre os 25 e 30 graus, alguns dias que subiram acima dos 30 graus, mas a mínima muito baixa, portanto isto deu-nos uma média diária bastante baixa em relação aos outros anos. Em relação ao normal. De qualquer maneira, aqui não tem grandes problemas fitossanitários, ou seja, não tem grandes problemas de doenças. Por todo o país se fala muito no milho, no ídio, vocês aqui têm uns bagos bastante sãos. Sim, eu acho que isso aí tem a ver também com o nosso esquema de tratamentos da vinha. Eu tenho o auxílio, graças a Deus, de uma estação meteorológica que me vai dando dados para eu consultar todos os quartos de hora, portanto, por isso eu consigo ver se tenho uvas molhadas, folhas molhadas, muita umidade durante o dia, se não tenho, e aí decido os meus tratamentos. Este ano foi um ano recorde em termos de tratamentos, porque foi muito úmido, houve muita probabilidade de doenças, mas quem tratou com os produtos certos, eu penso que não teve grandes problemas. Enquanto se aguarda mais um pouco que o habitual por nova vindima, os vinhos em Costas de Estremoz podem ser adquiridos no mercado a preços entre os 3,5 € e os 20 €. Esta semana vou propor dois vinhos completamente diferentes, um branco e um tinto. Um verde branco, lá de cima de Melgaço, onde o Anselmo Mendes nos continua a surpreender. Neste momento oferece-nos o seu Andresa, uma escolha da casta Loureiro, que também ele sabe trabalhar. Aqui uma colheita de 2006, com esta roupagem muito bonita, os aromas explodidos no nariz do Loureiro, um vinho bem fresco, muito agradável para este final de verão. Numa boa grafeira custará cerca de 6,5 €. Do Douro, mais precisamente de Ribacorgo, um tinto muito encorpado da colheita de 2003, essa belíssima colheita de 2003, vinhos poderosos. A Quinta do Alentenha propõe-nos um Vinhas Velhas de 2003, um vinho produzido com grandes castas do Douro, com várias castas, das muitas que há por ali acima, e que já foi premiado lá fora, na Alemanha, uma medalha de ouro. Um vinho bastante encorpado, pleno de aromas e que, atenção, tem cerca de 15 graus de teor alcoólico. É preciso muito cuidado. Numa boa grafeira custará cerca de 13,5 €. No final de uma refeição daquelas, escolher o vinho adequado para acompanhar uma sobremesa é muitas vezes um autêntico desafio. A Hora de Baco deixa algumas sugestões, a começar, claro, pelos vinhos do Porto. Temos, digamos, os envelhecidos em casco, desde o Tony, digamos, pelo seu volume de produção e pelo pouco investimento que tem
é muito mais barato, portanto qualquer consumidor pode comprar uma garrafa de Tony, pode hoje beber um copo e guardá-lo durante 6 meses sem o vinho se estragar, portanto no fundo é um investimento barato e que pode acompanhar belíssimas sobremesas na qual nós somos riquíssimos, no fundo são aquelas sobremesas conventuais, fáceis de fazer, à base de ovos, açúcar e amêndoa. Qualquer tipo de Tony, desde o mais barato até aos colheitas, no fundo ligam divinalmente com esse tipo de doces. Ainda nos vinhos do Porto, as categorias Vintage e LBV podem acompanhar queijos ou frutos vermelhos. São vinhos que envelhecem na garrafa, tal qual os vinhos tintos tradicionais que nós conhecemos, que tanto podem acompanhar, digamos, queijos mais fortes, de pasta azul ou verde, digamos azul um bleu de Bresse, um bleu d'Auvergne, um verde tradicional Roquefort, ou porque não o inglês Stilton, digamos que é um clássico, em que no fundo as pessoas enchem o frasquinho ou o pote de barro do queijo com um bocadinho de vinho do Porto, depois ela que é barrada então em finas tostas. Já estou aqui a salivar só de pensar na sugestão de sobremesa. Ou então, mais simples ainda e muito mais económico, são vinhos que, digamos, enquanto novos, têm um ar de fruto, um aroma de frutos vermelhos, umas notas de chocolate, mais os vintage, que é o LBVs, porque não, digamos, uma sobremesa à base de chocolate para os vintage, sejam simples chocolates pretos, de boas marcas, uma boa mousse de chocolate, um bom gelado à base de chocolate e moca. No caso dos frutos vermelhos, é tão simples quanto isso, vamos ao supermercado, compramos um bocadinho de morangos, de framboesas, de amoras, mirtilhos, quando temos na época, tudo, digamos, misturado, acompanham perfeitamente um LBV. Temos uma sobremesa muito simples, bonita, esteticamente, a acompanhar um produto nacional, antes de saltarmos então para os digestivos, grande parte deles internacionais, mas não nos podemos esquecer que também em Portugal temos digestivos muito bons, portanto, bagaceiras ou aguardentes vínicas muito bem feitas, e escusamos de fugir nos conhaques e nos afogar, digamos, as mágoas pós-prandiais nos tradicionais whiskies que em Portugal tanto são consumidos. A escolha para acompanhar uma sobremesa também pode passar por um moscatel de Setúbal ou de Favaios. No fundo, vinhos muito mais intensos, muito mais aromáticos, a lembrar a fruta, ótimos para doces à base de frutas, ou porque não uma simples salada de frutas, qualquer 5, 6 frutas, desde bem maduras, acompanham muito bem um tipo moscatel. Ou então, se queremos ainda mais simples, não ter trabalho, qualquer gelado de fruta, 2 ou 3 frutas, 2 ou 3 bolas, no fundo fácil de comprar, independentemente da marca, e com um moscatel temos uma belíssima sobremesa, quase de nouvelle cuisine, feita com poucos euros e que vai impressionar de certeza os convidados lá em casa. Já os vinhos de colheita tardia e os ice wines têm a vantagem de possuir um teor alcoólico menos elevado. Nesse tipo de vinhos, geralmente são todos eles vinhos brancos, embora existam algumas brincadeiras mundiais também em tintos. Temos o ice wine, que é um vinho que é feito a partir de uvas brancas que foram congeladas digamos, num processo natural, portanto são vindimas em outubro, novembro ou dezembro, consoante a localização geográfica, em que o simples congelamento da uva há uma concentração, porque no fundo a água que existe dentro do barro, eu digo sempre que quem quiser beber água pode perfeitamente beber vinho, portanto está a ingerir entre 12% a 13% de álcool, todo o resto é água, portanto bebam todos muito mais vinho do que água, em que essa água, pelo processo de congelamento, é concentrada, portanto vamos ter um mosto muito, muito rico e que temos um cheiro a frutos tropicais interessantíssimos, intensíssimos e, obviamente, digamos, escolhas diferentes para acompanhar sempre sobremesas à base de frutos, sejam elas em doces ou nos simples gelados, que é muito mais simples de nós próprios de comprar ou de fazer. Os colheitas tardias são vinhos um bocadinho mais requintados, em que as uvas amadurecem, digamos, de uma forma mais lenta na vinha, é uma colheita realmente após o ponto de maturação, daí o nome colheita tardia. São vinhos eles igualmente doces, que têm maior potencial de envelhecimento que os ice wines e que realmente acompanham de sobremesas um bocadinho mais ricas e elaboradas, muito mais à base dos folhados, com frutas, com frutos secos. São opções variadas para harmonizar uma sobremesa com um vinho adequado. No final do programa de hoje, regresso a Campo Maior e sento-me aqui a uma das mesas do balcão do restaurante Aperta Azeite para vos propor 2 pratos, aliás, um prato e uma sobremesa típicos aqui da região de Campo Maior e de Alvas. O bacalhau dourado, com este aspecto extraordinário e que vos garanto cheira lindamente bem, e depois para a sobremesa a sericaia ou sericá com ameixas de Elvas e aquela calda fantástica.
Para acompanhar tudo isto, um vinho tinto de Campo Maior. Neste caso, o Monte Maior, um vinho regional alentejano de 2005, um vinho muito interessante, um vinho com esta cor, um vinho não muito encorpado, mas um vinho muito agradável e que vai jogar muito bem com estas duas delícias. Despeço-me até ao próximo programa. À vossa saúde.